Oi, pessoal. Estou aqui para falar do artigo referente ao trabalho da disciplina Introdução ao Estudo do Direito 2, do professor Nadielson França. O artigo é de autoria da Mônica Emília Moreira e ele foi publicado na revista Direito em Debate. Essa revista ela foi recentemente classificada pelo sistema Qualiscape de periódicos com o extrato B1. O motivo da minha escolha foram as aulas do professor Nadielson acerca desse tema e que me despertou curiosidade de estudar mais a respeito. Então, me deparei com esse artigo, o qual aborda a discussão com relação à conexão que envolve as duas teorias mais importantes do direito, que são elas o positivismo jurídico e o realismo jurídico. Na introdução, eu irei fazer um breve histórico, falando sobre positivismo jurídico e realismo jurídico. E vou falar também sobre a conexão, a influência que tem entre as duas teorias e também os seus pontos convergentes. Segundo Bobbio, o realismo jurídico, por sua vez, estuda o direito aplicado, especificamente o produzido nos tribunais. Para eles, não basta a norma ser revestida de validade, ela tem de ser também eficaz. Ou seja, o realismo jurídico, ele aparece como uma alternativa, como uma forma de ver o direito que não é nem positivista e nem justnaturalista. O direito é algo que é verificado na prática, na realidade. Ele se opõe tanto ao positivismo quanto ao justmoralismo. O realismo, assim, ele não se identifica com o positivismo jurídico porque considera impassível a análise das normas jurídicas para a descrição do que é direito. E, além disso, se contrapõe também com o jusmoralismo a partir do momento que desqualifica a moral e a justiça como fatores imprescindíveis na definição de moralidade. Dentro desse enfoque realista, irei falar sobre duas vertentes dessa escola. A primeira é o realismo jurídico norte-americano. A doutrina da escola realista americana do direito, contudo, pode ser resumida no conjunto de normas seguidas pela sociedade, a qual para ela é composta pelos juízes e não se refere ao comportamento dos cidadãos, segundo Jorge. Então, o realismo jurídico norte-americano, ele entende que a ciência do direito deve se ocupar de duas grandes questões: o que o juiz decide em determinados casos e o que ele irá decidir em uma situação sobre a qual ele ainda não se pronunciou. Entende que o direito é produto das decisões nos tribunais. Assim, a norma é aceita, é válida se for defendida pelo juiz nos tribunais. O que se evidencia no direito norte-americano, no realismo norte-americano, é a função jurisdicional, que vai então resumir toda essa filosofia jurídica dentro da perspectiva do common law, ou seja, enxergando a jurisprudência e o entendimento jurídico como de maior aspecto, de maior relevância. Os realistas escandinavos acreditavam que a maioria das pessoas obedece à lei por hábito, sendo necessária a utilização da força física, mas eles consideram a ameaça de uma sanção um fator psicológico no cumprimento da lei. Então, a escola escandinava diz que o direito provém de uma ciência sociológica e que, dentro dessa perspectiva, ele enxerga o direito como parte da sociologia jurídica ou a sociologia do direito. Essa relação existe levando em conta que o direito é uma ciência cultural, multifacetária, que se comunica com vários outros campos que não só o jurídico, pois o direito tem o campo jurídico como normativo, sociológico, social, porque ele é um fato social considerado pela norma jurídica. O direito tem também um campo antropológico, porque ele se assemelha com a vida do homem em si. Ou seja, o direito para os escandinavos era um fato psicológico. Assim, a norma é válida se ela for aceita pela consciência jurídica popular. Auguste Comte, ele foi um dos autores da escola positivista. Para ele, a humanidade passou por processos até chegar ao positivismo, que foi a chamada lei dos três estados: estado teológico, estado metafísico e, finalmente, o estado positivo.
Sabemos que o positivismo é uma corrente filosófica que estuda a sociedade através de fatos concretos, encarando como algo natural a evolução da sociedade. Então, a denominação positivismo, sabidamente, não designa somente a teoria de Auguste Comte, mas também outras teorias. Prova disso é o positivismo jurídico, o qual se espelha na metodologia aplicada por Comte na averiguação dos fenômenos, anunciando que todos os fatos humanos deveriam ser investigados em suas causas sociológicas e não metafísicas. O positivismo jurídico, na verdade, é como se fosse uma evolução do iluminismo do século XVIII. Ele procura afastar-se das teorias justnaturalistas do direito, que admitia a existência de um direito natural semelhante ao direito criado por um legislativo. Assim, o positivismo jurídico, ele recusa a ideia de que o ordenamento jurídico necessita de elementos inexplicáveis ou eternos, como, por exemplo, os mandamentos divinos provenientes da razão humana. Para o positivismo jurídico, as normas são válidas depois que criadas por autoridades e aprovadas pelo ordenamento jurídico. De acordo com os positivistas, os juízes devem conter-se em inserir, nestes casos, fatos à norma, não podendo decidir conforme seus princípios. O positivismo jurídico, ele divide-se também em exclusivo e inclusivo. O positivismo exclusivo, ele defende que o critério moral não pode ser utilizado no direito como sentido de interpretação, tampouco para conferir validade. Ou seja, para eles, a moral em nenhum momento interfere no conceito de direito, pois a validade jurídica corresponde a fatos sociais e os mandamentos morais nunca adquirem relevância jurídica. Joseph Haas, ele é um filósofo moral do direito e da política israelense. Ele é um dos defensores mais proeminentes do positivismo jurídico. O positivismo inclusivo, também conhecido como incorporacionismo ou positivismo moderado, parte de uma concepção teórica que tenta conciliar a abordagem positivista com posições da corrente moralista. Ou seja, os partidários dessa tese sustentam que nem sempre a moral é decisiva para definir o direito, mas, em algumas sociedades, pode ser convencionado considerá-la para determinar a validade e interpretar a norma jurídica vigente. Bem, agora eu vou fazer aqui uma conexão com o positivismo jurídico ao realismo jurídico. O positivismo jurídico e o realismo jurídico parecem ser duas teorias distintas. A primeira tem como fonte de estudo a norma jurídica, a qual deve ser posta por autoridade competente. O realismo jurídico, por sua vez, estuda o direito aplicado, especificamente o produzido nos tribunais. Para o positivismo jurídico, direito é norma, é uma ciência formal normativa. Para o juspositivista, o legislativo é mais importante que o judiciário na formação do direito. E o sistema jurídico defendido pelo juspositivismo é o civil law. Já para o realista jurídico, direito é um fato social, é uma ciência sociológica. Para eles, o judiciário tem mais relevância em relação ao legislativo. E o sistema jurídico defendido pelo realismo jurídico é o common law. Então, resumindo, a despeito do realismo buscar um afastamento da doutrina positivista, termina tendo pontos que o transforma num pendor desta corrente. Tal como no positivismo jurídico, o realismo discorda da existência de elementos morais e políticos no conceito de direito. De mais a mais, um e outro têm em comum o fato de que o direito se baseia no poder. Bem, agora concluindo, independentemente do requisito da validade ou da eficácia, as duas teorias se aproximam quando colocam o direito como algo proveniente de uma autoridade. Então, agora eu vou falar também qual a relação
que esse tema ele tem com a teoria do direito. Essas escolas que foram apresentadas, elas são verdadeiras vertentes que vai encaminhar o operador do direito, por exemplo, estudante de direito, advogados, procuradores, juízes, a pensar o direito de determinada forma. Ou seja, se eles têm como direção a escola realista, eles vão pensar de uma forma. Se eles têm inclinação para o pragmatismo, eles vão pensar de outra forma. Todavia, essas escolas, elas são um meio de se entender a teoria do direito, dando mais efetividade a ela. Eu vou fazer agora uma análise crítica com relação a esse artigo, né, o qual eu utilizei para desenvolver meu trabalho. Apesar de não dominar totalmente sobre o assunto, eu pude perceber algumas falhas nesse artigo. Primeiro que, do ponto de vista científico, esse artigo ele deixa a desejar. Ele tem lacunas importantes a serem preenchidas. Primeiro que a autora, eu percebi que ela não seguiu uma ordem cronológica correta com relação ao tema. Então, percebe-se que logo no início, na introdução, quando ela fala sobre o realismo jurídico, né, ela fala que ele desenvolveu-se na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos e na Escandinávia. Aí, quando a gente vai lá para o segundo parágrafo da introdução, logo abaixo, no segundo parágrafo, ela cita que o positivismo jurídico ele surgiu em meados do século XIX. Então, aí a gente percebe o atropelamento na ordem cronológica. Eu percebi assim, eu entendi que não houve uma separação clara no artigo sobre o realismo e o positivismo. Outro ponto negativo que eu percebi nesse artigo foi que eu não vi clareza com relação aos autores. Em alguns momentos eu ficava um pouco confusa, né? Assim, tipo, sem saber quem foi o precursor de quê, então eu tinha que ir ali pesquisar na internet para entender melhor. Então, eu não acho que ela foi muito clara. Então, eu achei que ficou muito confuso. Ela misturou muito, assim, alguns autores, né? Eu não acho que o artigo ele seja muito esclarecedor para os estudantes de direito. Não indicaria. E eu também não achei que nem todos os autores eles foram apropriados para o tema. Ela poderia ter citado outros autores, sim, ter aprofundado melhor no assunto. Então, pessoal, eu sou Rosemary de Holanda Gomes, sou aluna do curso de Direito do segundo período, noite. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e também me desculpar por algumas falhas. Esse assunto, esse tema, ele é muito complexo, então requer muito estudo, muita dedicação. Mas eu quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.